Nós temos 4 evangelhos na Bíblia Sagrada: Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4 evangelhos, 3 são evangelhos sinópticos. O que é isso? São evangelhos que retratam a partir do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ou da promessa que o anjo Gabriel veio e fez a Maria. São evangelhos que falam de Jesus Cristo como homem, por isso é sinóptico. Os 3 falam de Jesus Cristo como homem. E nós temos o 4º evangelho, que é o evangelho de João. O 4º evangelho é o evangelho que fala de Jesus Cristo como Filho de Deus. Não fala do nascimento dele, como os outros 3, da Virgem Maria. Ele inicia o evangelho falando de Jesus Cristo anterior à sua encarnação. Ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Então é dessa forma que João fala a respeito de Jesus. E todas as passagens que Mateus escreve, Marcos, Lucas e João, nem todas as passagens elas estão escritas nos 4 evangelhos. Nem todas elas. São difíceis as passagens que são contempladas nos 4 evangelhos. As passagens assim que nós temos, que aprove ao Espírito Santo trazer para que fosse registrado nos 4 evangelhos, são passagens muito interessantes e muito importantes para a vida cristã e para o nosso conhecimento e para a vida cristã. O apóstolo São Paulo, ele se converteu após o Senhor Jesus Cristo ter ascendido aos céus. A sua conversão se deu quando ele era um perseguidor da igreja e quando ele estava indo para Damasco com a finalidade de trazer cristãos de Damasco presos para Jerusalém. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e ele nunca mais olhou atrás, nunca mais. Ele prosseguiu a sua vida e ele não participou, logicamente, quando o Senhor Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia. Como ele diz, na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou pão, né? Ele não estava ali, não estava. Mas ele recebeu muitas revelações de Deus. Talvez ele tenha sido a pessoa que mais revelações de Deus recebeu para escrevê-las como doutrina e como orientação espiritual para a igreja. E Paulo, ele recebeu várias revelações. Ele escreveu carta pastoral, o que nenhum outro dos evangelistas ou dos apóstolos escreveram. Ele escreveu carta pastoral para Timóteo e carta pastoral para Tito. E as orientações dos seus outros livros, das suas outras cartas, elas são direcionadas a determinadas igrejas, mas essas orientações não são especificamente, tão somente para aquela igreja. É certo que tem coisas que estão escritas que é especificamente para aquela igreja. Assim como o Velho Testamento, ele foi escrito especificamente para os judeus, para os judeus. Não quer dizer que ali não tenha coisas que não venham a trazer para nós entendimento, compreensão e bênçãos descritas ali. E Paulo, irmãos, ele recebe essas revelações e escreve essas cartas com o intuito de firmar a igreja no caminho de Cristo. Em uma das suas cartas, a 1 Coríntios, no capítulo de número 11, ele fala especificamente a respeito da Santa Ceia. E você sabe que a igreja evangélica, ela não tem 7 sacramentos, nem 8, nem 9, nem 10. A igreja evangélica ela tem 2 sacramentos. Mas o que é o sacramento? O sacramento é algo que você faz fisicamente,
mas que tem valor espiritual. Por exemplo, qual é o primeiro sacramento? Nós temos os dois, o batismo e a Santa Ceia. O batismo, você batiza a pessoa em águas, mas aquilo que você faz fisicamente está tendo um simbolismo, é um simbolismo, mas que está sendo proveito espiritualmente, quer dizer, coisa que você não está vendo. Há um valor espiritual, melhor dizendo. Me tinha fugido do termo. Valor espiritual. Porque quando você é batizado, você ouviu o Evangelho, você aceitou a Cristo como Salvador, então você mudou de vida e então você vai dar uma declaração pública da sua mudança de vida. E qual é essa declaração pública da sua fé? O batismo. Então, você aceitou a Cristo, você morreu para a vida anterior que você levava, agora você nasceu de novo. Então, o que morreu tem que ser sepultado. E está escrito lá em Romanos 6 que o batismo simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Você morreu para o mundo, então vamos te sepultar no quê? Nas águas do batismo. Abaixa você na água, te sepultando a velha pessoa, e quando levanta você, está levantando você para viver uma nova vida, viver em novidade de vida. O outro sacramento é a Santa Ceia. A Santa Ceia, que é uma coisa física que nós fazemos, mas tem um valor espiritual. Porque o pão, ela simboliza o corpo de Cristo, e o suco da videira simboliza o sangue de Jesus. O corpo e o sangue de Cristo que foram moídos pelas nossas transgressões. Quer dizer, nós temos um proveito espiritual e tem um valor espiritual quando nós participamos da Santa Ceia, da Santa Comunhão. O apóstolo São Paulo, como já disse, ele não estava logicamente lá quando Jesus instituiu a Santa Ceia, mas ele recebeu uma revelação do Senhor, como é que a Santa Ceia foi ministrada, e essa revelação do Senhor ele passou para a igreja de 1 Corinto. E hoje a igreja aqui em Pouso Alegre usa o mesmo jeito. Hoje a igreja no Brasil, a sua grande maioria, usa o mesmo método, a mesma maneira, a mesma forma de ministrar a Santa Ceia, a Santa Comunhão. Hoje as igrejas cristãs em todo o mundo, a igreja cristã autêntica, baseada nas Sagradas Escrituras, ela usa os elementos, o pão, simbolizando o corpo, e o vinho, simbolizando o sangue de Jesus. O corpo de Cristo que foi dado, foi moído pelas nossas transgressões, e o sangue de Jesus foi derramado para a purificação de todos os nossos pecados. O apóstolo São Paulo, ele teve mais uma revelação. Ele disse, nós temos em mente que foram os judeus que mataram Jesus, que foram os gentios que mataram Jesus. Bem verdade que eles foram elementos usados para consumar aquilo que Deus havia determinado no Velho Testamento. E nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele entregou o seu corpo e o seu sangue. O apóstolo São Paulo disse o seguinte, que não foram os judeus e nem os gentios que mataram o Senhor, mas quem matou o Senhor foi o meu pecado e foi o seu pecado. Foi o seu pecado e foi o meu pecado. Eu quero ler com você um versículo aqui da palavra de Deus, de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, que está escrito assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós temos que anunciar a morte do Senhor. Nós temos que anunciar a morte daquele que está vivo. Temos que anunciar a morte daquele que está vivo. Como que eu vou entender isso? Como que eu vou compreender isso? Meus irmãos, você sabe que no passado o Senhor Deus fez muitas alianças com Adão, com Abraão, com Noé. E Ele fez agora
uma única e eterna aliança. Quer dizer, essa aliança é eterna, não haverá outra, porque essa aliança é uma aliança perfeita. É uma aliança que não tem reparação, não tem o que ser reparado nela. É uma aliança totalmente perfeita. E essa aliança foi feita na pessoa do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, mais uma vez, ele diz que Deus estava em Cristo Jesus, trazendo reconciliação entre Deus e o homem. Reconcilia-se aquele que está sem reconciliação, está brigado, está separado. Aí há a reconciliação, necessita-se da reconciliação. E o reconciliador, tem que haver o reconciliador. E quem é esse reconciliador? É a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus que veio dos céus, se fez homem, ele é 100% Deus, 100% homem, e ele morre na cruz, dando a mão para o homem e dando a outra mão para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para irmos a Deus, há necessidade de passarmos pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui fazer essa nova aliança com o homem. Ele, quando instituiu a Santa Ceia, disse: esse sangue é o sangue do meu, esse cálice é o cálice do meu sangue. Sangue da nova e eterna. Não vai haver outra. Eterna é para todo sempre. Todo sempre. Então, quando o Senhor Jesus Cristo veio aqui, inaugurou-se a época, a aliança da graça. O que é a aliança da graça? A graça é um favor feito por Deus a cada um de nós, ao homem, sem que o homem tenha nenhum, ou não tenha nenhum merecimento algum, nenhum merecimento. Amado, quando Paulo fala que nós devemos anunciar a morte do Senhor, é o seguinte: você sabe que todos pecaram, indistintamente, todos pecaram, e consequentemente estão distantes de Deus. Mas Deus não queria que você e nem eu ficasse distante dele. Mas não tinha jeito de eu, como pecador, chegar perto dele, que era um Deus santíssimo, e é um Deus santíssimo. Não tem como. Incompatibilidade, não tem como. Então ele se faz homem, e vem anunciar a todos nós o ano aceitável do Senhor, a graça do Senhor, o favor imerecido que Deus nos fez. O que é isso? Como é que o homem consegue pagar os seus pecados? Não tem como. É impossível. É impossível. Haja visto que aquele jovem advogado que chegou diante do Senhor Jesus Cristo e conversou com ele, dizendo: qual é o bem que eu vou ter que fazer para... Não tem o que você fazer. Você quer ser perfeito? Deixa tudo que você tem, vem e segue-me. É isso. Aí os discípulos: mas peraí, desse jeito quem é que pode ser salvo? Isso é impossível para o homem, disse Jesus, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Deus estava em Cristo Jesus trazendo o quê? Trazendo salvação ao homem através de seu próprio sacrifício. Sacrifício. Por isso que quando ele fala para nós anunciarmos a morte dele, é porque ele morreu por mim. Foi o meu pecado que o matou. O seu pecado que o matou. Foi o pecado da humanidade que o matou. O matou. Então, Deus, ele vem à terra na pessoa de Cristo Jesus, e ele vem anunciar: olha aqui, eu tenho preparado para vocês agora um sacrifício, e esse sacrifício vai ser suficiente, eficaz, para que vocês, se forem beneficiados desse sacrifício,
vocês possam ter em si a garantia da vida eterna. A garantia da vida eterna. O que eu preciso fazer para isso? Nada. Quanto eu preciso pagar para isso? Nada. Você não tem com que pagar. Pode alguém, pode meu pai e minha mãe saldar essa dívida para mim? Não, eles não têm condições. E nem você tem condições. Então abriu-se a porta da graça está aberta. Anuncia-se a morte de Cristo, isso é, o pagamento da sua dívida, o pagamento da minha dívida, o pagamento da sua dívida. Anuncia-se na morte de Cristo, a morte dele é a paga pelos meus pecados. E quando então eu recebo, aceito o sacrifício que ele fez, a morte dele tem validade na minha vida, o sacrifício dele tem validade na minha vida, e eu passo então a ser beneficiado desse sacrifício. Beneficiado desse sacrifício. Amém, irmãos? Eu passo a ser beneficiado deste sacrifício. Agora, a necessidade do homem crer, não apenas em Jesus que foi preso, não apenas em Jesus que foi açoitado e que sofreu, não apenas em Jesus que foi entregue e foi crucificado e que consequentemente foi morto. Foi morto. E por que eu estou falando isso? Porque, amado irmão, uma das maiores dificuldades que nós temos às vezes é crer na palavra de Deus quando todas as coisas se pronunciam ou são contra ela ou contra aquilo que ela promete. Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso, está escrito nos 4 evangelhos. Ele chama os seus amigos. Jesus, ele é amigo de todas as pessoas, de todos. Judas Iscariotes estava com ele na hora da instituição da Santa Ceia, estava lá junto. Judas Iscariotes, ele participou da ceia. O Senhor não tirou o cálice de Judas e nem o pão. Não tirou. Porque Jesus estava sendo amigo dele. Porque Jesus é amigo de todas as pessoas. Podemos não aceitar a amizade dele, mas isso não impede de que ele tenha feito tudo como amigo do homem. Como amigo do homem. Logicamente que o sacrifício dele só terá valor na vida de quem o aceita e o recebe como Salvador e como amigo. Então, meus irmãos, oh Jesus bendito e santo. Então a dificuldade que nós temos às vezes para crer, principalmente quando a situação não nos é favorável. Por exemplo, vou explicar para você. O camarada era primo de Jesus, 6 meses exatamente mais velho que Jesus. E ele recebe revelações de Deus, e ele é sabedor de que ele era o anjo que o Senhor Deus havia preparado para vir à frente do Senhor, preparando o caminho para o Senhor que viria logo atrás. Quando esse homem percebe a missão que ele tem, ele começa a pregar o reino de Deus que estaria próximo, e as pessoas começam a ouvi-lo e vão se batizar. E quando ele começa a batizar o povo, quem é que aparece na fila? O Senhor Jesus Cristo.
Aí João Batista reconhece, sabe quem ele é. João Batista diz que ele é antes dele, quer dizer, João Batista era mais velho, mas João Batista tinha o conhecimento que Jesus era pré-existente. João Batista olha para Jesus e por várias vezes recebe a revelação de Deus. Esse homem aí, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Salvador. Tanto que alguns dos discípulos dele deixam de segui-lo, ele sai de cena, deixa de segui-lo e ele aponta Jesus e os discípulos começam a seguir Jesus. E aí eles começam a seguir o Senhor Jesus Cristo. João Batista, por causa de algumas afrontas que ele fez a Herodes e a Herodias, que que Herodes havia roubado do irmão dele, Filipe. Ele era a esposa do irmão dele, ele roubou a esposa do irmão dele. E João Batista atacou na cara dele: essa mulher não te pertence, essa mulher não é tua não, essa mulher é do teu irmão lá, ó. E a Herodias ficou uma arara com ele. Prenderam João. E quando João estava preso, por causa de ter desacatado, né, de ter falado a verdade, ele estava preso. E João Batista, ele preso, ele recebe a informação de que haviam pedido a cabeça dele numa bandeja. Aí ele chama 2 dos seus discípulos, diz assim: olha, vão lá perguntar para ele se realmente é ele que haveria de vir ou devemos esperar outro. Ele sabia quem Jesus Cristo era, mas irmão, o medo, a aflição de estar ali preso, o medo talvez de ter sua cabeça decepada, cortada, o fez mandar perguntar para que ele tivesse uma maior convicção do que aquela que o Senhor Deus já lhe havia dado, mostrado para ele quem era Jesus. E assim às vezes acontece conosco também. Quando todas as situações nos são contrárias, parece que nós temos maior dificuldade para crer nas promessas que Deus nos fez. Vejamos, o Senhor Jesus Cristo porventura não alertou os discípulos dele que ele haveria de ser entregue na mão dos homens. É bem verdade que alguns dos discípulos não concordaram com isso, porque eles achavam impossível. Como é que pode? Quem é que vai ter poder sobre um homem que para o mar, para o vento? Quem é que vai ter poder sobre um homem que ressuscita uma pessoa 4 dias morto? Quem é que vai ter poder sobre um homem que fala para o paralítico andar, o paralítico anda? Quem é que ia ter poder sobre ele? Era inconcebível na ideia deles, porque talvez eles não entendessem ou não entendiam o projeto de Deus, porque o projeto de Deus às vezes não é só alegria. O projeto de Deus às vezes não é plena segurança. O projeto de Deus às vezes para a nossa vida, amado irmão, não é tão somente tudo ser soprado por um vento calmoso e o barco da nossa vida navegar nesse mar da vida, tranco maior das tranquilidades. Às vezes o projeto de Deus é soprar forte contra nós, não para nos destruir, mas para nos ensinar, para nos edificar. Haja visto as promessas que Deus fez, que o Senhor Jesus Cristo fez para os seus discípulos: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Vocês vão colocar a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Poderão até ressuscitar os mortos. Eu vos dou autoridade para fazer isso. E na verdade os apóstolos fizeram isso. Mas irmão, dos apóstolos, o único que não teve uma morte violenta foi João o evangelista. Então às vezes
O vento pode soprar fortemente contra a nossa vida. E Deus pode ter um plano, um projeto nisso. O plano de Deus nunca é derrotar os seus filhos. Ao contrário, o plano de Deus é sempre estabelecer a força dele na vida dos seus filhos. Mas para isso, às vezes, o vento tem que soprar contra nós. Então, ele está falando com os seus discípulos. Os discípulos olham para ele, e quando ele avisa os seus discípulos, olha, vai suceder assim, assim, assim. E eles não aceitavam, eles não permitiam que aquilo entrasse na mente deles. E quando muitas vezes a gente está vivendo assim, por cima da onda, a gente nem imagina que uma hora aquela onda pode se tornar um grande buraco. Um grande buraco. Então o Senhor, ele é magnífico, ele é tão maravilhoso, que ele não me deixa ser enganado por nada. Ele é tão magnífico, tão maravilhoso, que ele não deixa os servos dele serem enganados por nada. Por nada. Por quê? Porque ele tem a revelação da palavra entregue a Ele entregou a revelação da palavra a todos nós. E Ele quer que saibamos sim o que vai acontecer. Ele quer que você saiba, que eu saiba. Ele quer que eu tenha interesse em aprender o que Ele quer me ensinar, o que Ele quer mostrar, para que quando acontecer eu não seja pego de surpresa. Que eu não seja igual às pessoas do mundo. O que está acontecendo no mundo? Está acontecendo porque tem que acontecer e acabou. Acabou. Mas Deus, Ele promete guardar os seus filhos. Ele promete. Não caia nessa besteira de que muitos têm falado por aí que a igreja vai passar a tribulação. A igreja, ela está sendo preparada para ser arrebatada e não para a tribulação. Para ser arrebatada. Para ser arrebatada. Ser arrebatada. Irmãos, olha aqui. Então o Senhor, Ele fala para os seus discípulos. Ele fala, olha, que vão me pegar, tá bem? Vão me pegar. Eu quero que vocês fiquem cientes disso, para que quando acontecer, vocês atirem para a situação. Vão fazer isso. Mas olha aqui uma coisa. Olha aqui. 3 dias depois eu vou sair do túmulo. Eu vou ressuscitar. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele contou isso aí fazendo comparações. Quando chegaram, Senhor, mostra-nos uns sinais, isso aqui nos basta. Nenhum sinal vai ser dado a essa geração incrédula, a não ser o sinal de Jonas. Assim como ele ficou 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, o Filho do Homem também ficará no seio da terra. Estava falando da morte dele. 3 dias, e ele iria ressuscitar. Então, irmãos, os discípulos, eles guardaram, porque quando as coisas começaram a suceder, acontecer, se deu exatamente nos moldes que Jesus havia dito, havia falado, que não era outra coisa a não ser cumprindo nele aquilo que na lei estava predita. E ele, irmãos, morreu. José de Arimateia foi lá para Pilatos e perguntou, me dá o corpo de Jesus. Porque José de Arimateia era um discípulo do Senhor. A Bíblia fala que ele era um discípulo assim, não, anonimamente. Da mesma forma que discípulo também era Nicodemos, porque eles tinham medo dos judeus. Mas Deus os havia levantado, e os havia levantado com esse propósito, apenas talvez com esse único propósito, porque nenhum outro poderia chegar diante de Pilatos e pedir o corpo. Pedro não ia, Tiago não ia, João não ia, nenhum outro. Mas aqueles que faziam parte do Sinédrio,
Eles tinham autoridade política. E eles foram e pediram, e Pilatos ficou admirado que o Senhor já tinha morrido. Morreu, porque os outros quebraram as pernas, e todos que eram crucificados quebravam a perna. Mas o sacrifício de Deus é perfeito, nenhum osso pode ser quebrado. Então, antes de quebrarem os ossos do Senhor, ele já estava morto. Ele expirou. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele expirou, morreu. Tudo exatamente como o Senhor Deus, na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo haviam planejado, projetado. Você conseguiria pensar numa coisa dessa se não tivesse a revelação da palavra? Conseguiríamos chegar a uma conclusão dos acontecimentos sem uma revelação da palavra? É lógico que não. Nós iríamos pensar muitas outras formas, muitas outras maneiras, mas jamais iríamos admitir isso como um projeto, como um plano de Deus se revelado não fosse. Jamais. Então, tiram ele da... E José de Arimateia compra linho e 3 quilos de essências lá aromáticas, e unge o corpo de Jesus e coloca naquele linho e coloca lá no sepulcro. Ele vem e roda uma pedra na porta do sepulcro. A terra era de José de Arimateia. O sepulcro que ele havia cavado, eu não sei, irmão, mas eu penso que José de Arimateia, ele cavou aquele sepulcro preventivamente, como a gente faz aqui, trazendo para os nossos dias. A pessoa que faz lá esse coisa fúnebre aí, como é que fala? Você precisa ver, está tudo pago, né? O dia que morrer não vai dar trabalho para ninguém, está tudo certo. Então, quem sabe, José de Arimateia estava pensando assim: eu tenho minhas terras, vou fazer um sepulcro lá. Ele talvez tenha pensado assim, se prevenindo para ele ocupar aquele túmulo, mas aquele túmulo foi ocupado por uma outra pessoa. Por quê? Porque está escrito no Antigo Testamento a respeito disso. Era uma profecia. Na sua morte com o rico foi contado. Então, amado, ele estava lá, a pedra estava lá. Agora veja bem, coisa interessante. As mulheres, no terceiro dia, domingo pela manhã, elas compram especiarias e elas vão lá para ungir o corpo de Jesus com as especiarias. É o pensamento delas. Agora veja bem o pensamento dos inimigos. Quando Jesus foi sepultado, os sacerdotes chegaram para Pilatos e disseram: aqui, é melhor você colocar algum guarda lá na porta do sepulcro, viu? Porque esse homem, esse impostor, olha só, esse impostor, ele disse, quando vivo, que ele ia morrer, sepultar, mas depois de 3 dias ele ia ressuscitar. É melhor você colocar, guarda lá, porque vai que, deixa lá de qualquer jeito, os discípulos dele chegam à noite lá, roubam o corpo, somem com o corpo e falam que ele ressuscitou. Vai ser pior. Então eles preventivamente se previnem e colocam os guardas lá. Mas, irmão, quando a palavra de Deus, quando ela é dita, não tem guarda, não tem autoridade, não tem ninguém que consegue impedi-la de se cumprir. Ninguém. Quero dizer uma coisa para você: se o Senhor liberou uma palavra para você, assim como o Senhor liberou palavras para a igreja que somos nós, assim como existem inúmeras promessas de Deus para a igreja, na qual eu me incluo, na qual você
é incluído, e somos incluídos não por merecimento, e somos incluídos não por escolhas próprias, somos incluídos porque aprove a Deus nos incluir como igreja deles, como membros individual da igreja dele. Aprove a ele. Ele quis fazer isso, glória a Deus por isso. Então, irmãos, nosso Senhor, as mulheres vão lá de manhãzinha. Quando elas chegam lá, não tem guarda nenhum lá, a pedra não está no lugar, não está na boca do sepulcro, está fora. E elas chegam, elas olham lá, não vê nada, a não ser um linho lá, o pano que está lá, mais nada. E ela sai. Aí elas têm um encontro. E nesse encontro, elas recebem uma ordem para dizer para o pessoal lá, para os discípulos, fala para eles lá que não está mais aqui não, ele ressuscitou. Vai lá, fala para eles. E elas foram. E elas bem que anunciaram a eles que Jesus havia ressuscitado. Mas havia o quê? Incredulidade da parte de todos eles. E essa incredulidade, ela é demonstrada na vida daqueles dois que estavam indo de Jerusalém para a aldeia. Estavam indo lá para Emaús. Quando eles estão indo os dois conversando, o Senhor ressurreto aparece do lado deles e começa a conversar com eles. Que papo é esse que vocês estão tratando aí? Que conversa é essa? E eles admiram, porque toda Jerusalém, todos os habitantes, estavam cientes do que havia acontecido, todos, e acharam que era um peregrino, que era uma pessoa que não sabia. Você é estrangeiro aqui, você é peregrino aqui, você não sabe o que aconteceu. Irmãos, Jesus, o cumpridor da promessa da ressurreição, estava ali do lado deles. E eles não estavam conseguindo enxergar, não estavam conseguindo ver. Por quê? Porque o coração deles estava cheio de tristeza e a realidade para eles não era a ressurreição de Cristo. Eles ainda confessam, é bem verdade que umas irmãs foram lá, viram, ele não estava lá, anunciaram, mas nós não vimos. Então eles não acreditaram, mesmo conversando, mesmo falando, mesmo ouvindo Jesus falar com eles, porque Jesus escorreu desde Moisés, passou por todos os profetas e salmos, falando da ressurreição dele, mas eles não conseguiam acreditar, não conseguiam ver. É o que acontece conosco, irmãos. O que acontece conosco é quando alguma coisa sucede a nós somos servos de Deus, nós temos enormes promessas de Deus na nossa vida, mas quando vêm as aflições que não deixam também de serem pronunciadas pelo Senhor com relação a nós ficamos com dificuldade de crer, temos dificuldade. E aí o Senhor precisa preparar alguma coisa para tirar os nossos olhos da incredulidade e fazer com que a gente enxergue a palavra dele como verdade, inerrante, inefável. Irmãos, escuta que eu quero dizer para você uma coisa. A porta da graça está aberta para você. A porta da graça está aberta para os homens. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. 40 dias depois da sua ressurreição, ele ascendeu aos céus. Ele está lá, não está ocioso. A Bíblia fala que ele está lá. E ele está e vive a interceder por nós como igreja dele. Amado, você recebe a maior de todas as intercessões.
você recebe a intercessão da pessoa mais influente que tem, a mais poderosa que tem. Então ele acoberta você com a intercessão dele. Quantas aflições você passou e quantas vezes você ficou um tanto quanto abatido na sua fé, esmorecido na sua fé. Quanta situação que você ainda passa e vai passar ainda, que vai vir com a intenção de abater você na fé. Mas é nesse momento, amado, é nesse momento que exige de nós despreendimento, de deixar de olharmos para as coisas contrárias e observarmos a palavra de Deus e tranquilizarmos o nosso coração nas promessas que Deus fez para nós como igreja, porque Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do seu povo, Ele cuida da igreja, Ele cuida do seu povo. Olha aqui, irmãos, Ele ascendeu aos céus e Ele está lá intercedendo pela igreja, enquanto o Espírito Santo está aqui, e o Espírito Santo, Ele está trabalhando em nós, da maneira como o noivo espera, da maneira como o noivo deseja, da maneira como o noivo quer, para que no momento em que a trombeta soar, e houver a manifestação da vinda do noivo, nós como igreja venhamos a ser arrebatados. Nós não vamos para tribulação alguma, nós vamos ser arrebatados, porque o Senhor nos guarda da ira futura, da ira vindoura. Deus não predestinou a igreja dele para a ira, Deus predestinou a igreja dele para a salvação eterna. Para a salvação eterna. Amados irmãos, olha aqui, presta atenção. Então, quando nós ministramos a Santa Ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor por um período. Que período é esse? Até que Ele venha. Até Ele vir, nós estamos anunciando, isto é, Ele pagou por você, Ele morreu por você, Ele deu a vida por você, é de graça, entra que é de graça, aceita que é de graça, de graça, de graça, de graça, e pela graça. Mas irmão, presta atenção, quando a igreja for arrebatada, muitos que foram crentes ficarão aqui. Quando a igreja for arrebatada, muitos que pregavam a palavra ficarão aqui. A igreja foi arrebatada. Presta atenção. Após a igreja ser arrebatada, entra-se a tribulação. Aí, isso para o que nós estamos caminhando agora, sabe? Isolamento, essas coisas, esse domínio, né? Esse domínio. Lá na China, existem não sei quantas milhões de câmaras. Ela tem a capacidade de filmar a pessoa assim, e ao filmar a pessoa, vem a biografia todinha da pessoa, desde o nascimento. O que ela é, o que ela faz, com quem ela é casada, onde ela trabalha, tudo. Quando entrar a tribulação, só vai poder comprar quem vai ter um sinal. Quem vai ter um sinal. Só isso. Então, muitos dos crentes que não foram arrebatados, porque se afastaram do caminho do Senhor, porque não estavam com a vida reta diante do Senhor, se faziam de crente, mas na verdade eles não eram. Muitos pregadores que pregavam o Evangelho não com interesse de preparar a igreja, e levar a igreja com seriedade a ouvir a palavra de Deus e se preparar para o arrebatamento, esses também ficarão, e eles entrarão na grande tribulação sabendo que a igreja foi arrebatada. Não existe mais graça. A morte de Jesus será eficaz até o arrebatamento. Arrebatamento. É aliança eterna com a igreja dele, com o povo dele. Aí, irmão, esses que entraram na grande tribulação,
eles vão lembrar do arrebatamento. E eles irão passar pela marca, e muitos deles não vão querer passar pela marca, porque estão sabendo, conheceram o Evangelho, conheceram as pregações, conheceram a palavra. Então não existe mais graça. Eles poderão invocar o nome do Senhor, mas não haverá resultado nenhum. Nenhum. O que é que eles vão querer? O que é que eles terão que fazer para ser salvo? Pagar com a própria vida. Pagar, serem mortos. Deus não preparou você para isso. Não destinou você para isso. Portanto, tome cuidado. Deus não preparou a igreja dele para essa finalidade. Portanto, nós devemos ter cuidado de andarmos e permanecermos andando e melhorando a cada dia mais, permitindo que o Espírito Santo molde-nos segundo a vontade do noivo, da forma como o noivo quer e da forma como o noivo espera nos encontrar. Amém? Glória a Deus. Então não remova o seu pé do caminho do Senhor. Não remova a sua vida do Evangelho de Cristo. Não tire do teu coração essa pessoa magnífica e maravilhosa que de graça te salvou. Foi salvo pela graça, mas custou para ele. Não o remova do teu coração, porque não há outro meio de salvação. E eu não estou falando para você ter medo, não. Estou falando isso para você ter amor por ele, ter respeito por ele, ter reverência por ele. Estou falando para que você tenha o seu coração voltado com toda a sinceridade e singeleza para ele. Porque se houver alguma coisa pesada no teu coração, ele vai ter a oportunidade que você vai dar dele poder limpar você e preparar você da maneira como o noivo quer que você esteja para se aproximar dele. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Depois daí, nós já estamos lá no céu, não precisa anunciar mais nada. Glória a Deus. Até que Ele venha. Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, que segurança sou de Jesus, eu já desfruto gozo na luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva glórias do céu. Canta minha alma, cante ao Senhor. Senhor, obrigado pela vida de todos esses amados irmãos. Oh Senhor, ajuda-nos a andar e permanecer andando na Tua presença. Ajuda-nos, ó Senhor, a caminhar contigo. Segura a nossa mão, Senhor. Segura a nossa mão. Que não sejamos atraídos por absolutamente nada, Senhor, que venha nos fazer mover, Senhor, dessa segurança. Meu Deus, da expectativa e da esperança, Senhor, do arrebatamento, da salvação eterna da nossa alma, Senhor. Meu Deus, ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus filhos, ajuda o Teu povo. Amém.